Graça e paz, meus queridos irmãos. Que bom estarmos unidos em Cristo Jesus. Eu quero dar saudação em nome do Senhor Jesus Cristo e dizer também os bem-vindos nestas conferências de oração, que há 15 anos vem transcorrendo na nossa igreja. Quero agradecer a nossa irmã Mariana, que é a nossa ministra, esta serva de Deus, a nossa irmã Luciel, que é uma grande colaboradora, como também a todos que têm cooperado com estas conferências de oração. Hoje estarei abrindo nesta segunda-feira, que pregará meu filho, Diácono Tito, que será um grande prazer. Então, a nossa saudação em nome do Senhor Jesus, e aproveitemos bem estas conferências, que não fiquem somente no discurso, na apresentação ou no cumprimento de uma agenda, mas que nos traga lições proveitosas e nos estimule a uma vida cristã em profundidade e um despertamento espiritual em toda a igreja. Neste momento, eu declaro abertas as conferências da Primeira Igreja Batista em Jaboatão. Deus nos abençoe. Que a paz do Senhor seja com todos. Minha vida está no altar de Deus. Salmo 43, 4. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Oremos. Devemos orar pelos 3 dias de conferência, pelos pregadores, por nossa igreja em geral. Senhor, sei que Tu és Deus de milagre, que nada é impossível para aquele que oram no poder do Teu Espírito Santo. Ajuda-me a orar com ousadia e creia em milagre, como resposta às minhas orações. Amém. A graça e a paz do Senhor, amados. Conferências de oração da PIBAJA, de 24 a 26 de agosto, com o tema Minha Vida no Altar de Deus, que encontra-se no Salmos 43, versículo 4, parte A. A música é Em Fervente Oração, da harpa cristã número 577. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
Maravilhas de amor tu farás, Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo seu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Mateus 21:22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, amados. Agradeço a Deus pela oportunidade do nosso núcleo Josué estar participando mais uma vez das conferências de oração, que tem como tema Minha Vida no Altar de Deus. Recitativo bíblico, em Filipenses 4, 6, 7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem pois transformar. Refrigério pra nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Graça e paz, irmãos. Abrimos as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto
e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Amém? Graça e paz, meus amados irmãos da Pibaja. Hoje nós estamos dando início às conferências de oração e eu fiquei com a responsabilidade de orar pelos núcleos de oração, pelos líderes do núcleo de oração. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 7,14: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Baixe sua cabeça nesse momento, vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta segunda-feira maravilhosa que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado, Senhor, pelas conferências de oração que está dando início hoje, Senhor. Pai, nesse momento eu te peço pelos líderes do núcleo de oração, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, Senhor. Esses líderes que têm disponibilizado a sua vida, Senhor, para estar subindo ladeira, descendo ladeira, para proclamar, Senhor, fazer a tua obra e proclamar a tua palavra, Pai. Mas também te pedimos por eles, Senhor, porque nesse momento de pandemia, em suas residências, eles têm realizado o culto doméstico, Senhor. Abençoa cada um deles, fortalece cada um deles também, Pai. Nos dirige em tudo, Senhor, pois é isso que nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, vamos louvar. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Sim, eu creio no poder
Graça e paz, amados irmãos. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, né? Glória a Deus, debaixo da sua infinita graça. Assim vamos orar. Pai, Filho e Espírito Santo, muito grata, Senhor Deus, pelo dia que hoje nos proporcionaste, pela noite que está findando. Glória a Deus. Venho te agradecer a Deus, Senhor Deus, por essa oração, por esse congresso de oração, né? Glória a Deus. Que Deus derrame bênçãos copiosas sobre cada um de nós, por todos os pedidos que foram feitos. Glória a Deus, que eu creio, Senhor, que chegará ao trono da graça. Porque Tu és Deus e opera maravilha no meio de nós. Muito grata por meus livramentos, pelo livramento que o Senhor tem nos concedido, por cada família representada, por cada pedido que foram feito. Que eu creio, Senhor Deus, que Tu és um Deus que faz. Aleluia, glória a Deus. Continua conosco, faz o Teu querer realizar em nossas vidas. E muito obrigada, Senhor Deus, por este culto que está sendo realizado online. Glória a Deus, pela participação de todos. Que o Senhor continue nos abençoando, nos glorificando, nos exaltando, né? Senhor Deus, exaltado seja o Teu nome, que tudo que viemos fazer seja para a honra e para a glória do Teu santo e eterno nome. Continua conosco, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que reina hoje e sempre. Amém e amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos adorar e exaltar o nome do nosso Deus, né? E que cada dia a gente possa sentir a presença dEle, irmãos, que é o que é importante. É a gente sentir a presença de Deus. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Aleluia. Sinta a glória do Pai. Não te detenhas se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerar. Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero prata nem ouro, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença. Não te detenhas se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerar. Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero prata nem
mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigo, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos queridos da Primeira Igreja Batista em Jaboatão, gostaria de cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, dizer que é uma satisfação para mim mais uma vez estar junto com os irmãos, embora distante, para meditarmos nesse tema, né, das conferências de oração, Minha Vida no Altar de Deus. Eu gostaria, antes de mais nada, de parabenizar os irmãos que promoveram essas conferências, que estão promovendo essas conferências, com um tema tão especial, tão importante, tão essencial para a vida do cristão, que é a oração. É a oração que nos aproxima de Deus. É a oração que aproxima o servo do seu Senhor e, consequentemente, o Senhor do seu servo. O filho do Pai, o Pai do Filho. Como diz lá em Tiago 4:8, achegai-vos, pois, a Deus e ele se achegará a vós. Então nós precisamos buscar o Senhor. E a ferramenta que nós temos é a oração. Então louva a Deus por essa iniciativa e por esses momentos. O texto bíblico que foi escolhido como divisa para essas conferências é no livro de Salmos 43, versículo 4. O Salmo 43, no versículo 4. Mas nós vamos ler todo o capítulo 43 para ter uma compreensão melhor para essa reflexão. E posteriormente eu vou fazer aqui uma oração pedindo a Deus que nos guie, nos oriente nessa caminhada, na reflexão da sua palavra. Diz assim o texto de Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é o tema dessas conferências. A Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque ela é viva e eficaz. E te pedimos, Senhor, que ela fale, Senhor, aos nossos corações mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, você vê aí o texto do livro de Salmo 43, que embaseia, ou que traz a base para essas conferências. Mas antes de a gente falar especificamente sobre a minha vida no altar de Deus, é interessante a gente compreender um pouco melhor o que é o livro de Salmo e o que explica ou o que representa esse salmo especificamente, o salmo de número 43. O livro de Salmos nós conhecemos como um livro de poesia, de canções, de músicas, de louvores. Não poderia ser diferente, até o próprio nome deles, no original, no hebraico, Terrilim, que significa louvores. Se você for também para o grego, psalmoi, que significa cânticos, nos dá essa noção
de que é um livro de cânticos, de poesia, um livro poético. Todos nós conhecemos esse livro como um livro poético. Porém, ele não é só um livro de canções e louvores, é também um livro de orações, porque muitas dessas canções são feitas em forma de oração. Alguns salmos, eles são ditos ou foram escritos como forma de exortação. Alguns em forma de liturgia de um culto, ordem de um culto. Outros em forma de orientação. Um exemplo, o Salmo 119. Mas muitos deles são feitos em forma de oração, ou seja, o ser humano conversando com Deus. E é o caso desse Salmo 43. Alguns estudiosos costumam dividir o livro de Salmos em 5 livros e fazem uma comparação desses 5 livros com os 5 livros do Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Claro que essa comparação é uma comparação muito aproximada, mas se você for obedecer essa aproximação, você vai ver que o livro 1, que chama de livro 1, algumas Bíblias têm essa divisão bem clara, leva dos capítulos 1 ao 41 do livro de Salmo e trata como tema principal a criação. O segundo livro estaria do capítulo 42 ao 72 e frisa a libertação. Em seguida, o terceiro livro, de 73 a 89, trata da adoração. O quarto livro, de 90 a 106, trata do caminho de Deus para o seu povo. E o quinto livro, do 107 ao 105, fala da palavra de Deus, das leis do Senhor. Então, essa é uma divisão aproximada do que seria o livro de Salmo. E dentro dessa divisão está o Salmo 43, que está ali na parte da libertação. Ele, provavelmente, esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Porque se você pegar os autores do livro de Salmo, né, o principal autor é o rei Davi, foi o rei Davi. Entre 150 capítulos, ele escreveu 73 capítulos. Nós temos também Asaf, que escreveu 12 salmos, né? Aí os filhos de Corá, em terceiro lugar, que escreveram 10 salmos. Salomão, filho de Davi, que escreveu 2, ainda tem Emã, Etã e o próprio Moisés, que escreveu o livro de Salmo. Para completar os 150, nós temos 50 salmos que o autor é desconhecido, não é identificado. E é o caso do Salmo 43. Não há identificação do autor do Salmo 43. Porém, se nós percebermos, entre o Salmo 42 e o 49, todos foram escritos pelos filhos de Corá, menos o 43. Pelo menos não é identificado como foi escrito por ele. Então, isso denota que é muito provável que foram os filhos de Corá que escreveram esse salmo. E não só isso, porque se nós pegarmos aqui o texto da palavra de Deus, no Salmo 42, anterior, que é identificado como de autoria dos filhos de Corá, você pega lá o versículo 5, fala assim: por que estás abatido, a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Isso no Salmo 42. E o último versículo do Salmo 42, o 11, também traz esse mesmo texto. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E é um texto, é uma frase que se repete no salmo que nós estamos estudando, que é o Salmo 43, no último versículo, que é o versículo 5. Então, pela repetição do texto, por usar o mesmo texto, e pela colocação onde está o Salmo 43, embora ele não seja identificado como um salmo escrito pelos filhos de Corá, muito provavelmente foram os filhos de Corá que escreveram esse salmo. E esse salmo está ali, no livro, né, na parte da libertação. E como nós lemos, de fato, é um salmo que trata de libertação, certo? É um salmo que trata de alguém que está oprimido, alguém que está passando por uma tribulação e espera em Deus essa libertação. Então vamos meditar com mais cuidado no texto do Salmo 43. Nós percebemos que esse salmo ele começa com pedidos de oração, né? O salmista orando e fazendo pedidos ao Senhor. Faz-me justiça, está lá no versículo 1. O próprio versículo 1 também fala, defende a minha causa. Não na versão que eu acabei de ler, mas em outra versão fala, defende a minha causa. Livra-me do perverso, livra-me do homem perverso. Então, é uma pessoa aflita,
está passando por uma tribulação terrível e clama ao Senhor: Senhor, faz-me justiça, eu estou passando por uma injustiça. Eu tenho uma causa, Senhor, que eu quero que tu resolvas. Senhor, me livra do homem perverso que me persegue. Só que no transcorrer do Salmo, parece que há um estalo na mente do salmista, gera uma dúvida assim, e vem com a pergunta que está no versículo 2. Mas por que ando lamentando? É o que traz o versículo 2. Vamos ler aqui o texto. Olha: pois tu, ó Deus, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. É um ponto de inflexão. É um ponto onde se muda a visão do salmista, ou da pessoa que está falando com Deus nessa oração. Ele reflete: opa, meu pedido não está correto. Eu preciso mudar isso aqui. A Bíblia nos ensina que nós pedimos ao Senhor e não recebemos porque nós pedimos mal. Pedis e não recebeis porque pedis mal. E talvez nesse momento o salmista expressou nesse salmo o instante dessa inflexão, dessa mudança de rumo, em que ele estava fazendo um monte de pedido acerca daquilo que afligia o seu coração. Mas agora ele começa a compreender essa relação, essa conversa com Deus de uma maneira diferente. E aí, ele faz outro pedido, ele muda o seu pedido. Envia-me a tua luz. Está no versículo 3. Diz assim: envia tua luz e tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte, à tua habitação. O Senhor Jesus Cristo disse que ele era a luz do mundo. Ele também disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Apesar de todas as aflições, depois de ter essa inflexão, essa percepção de que esses lamentos em sua oração não estavam adiantando, o salmista agora muda a sua oração de lamento para uma oração de pedido, de orientação, de luz, de esclarecimento do Senhor. Senhor, não sei porque tudo isso acontece, mas envia-me a tua luz, para que eu conheça a verdade, para que eu ande pelo caminho correto, para que eu chegue aos teus santos montes. Ele há uma inflexão. Percebam, irmãos, que de lamento agora vem um pedido de: Senhor, esclarece as coisas para mim. Eu quero andar no teu caminho. E é muito interessante que é justamente nesse momento em que, depois do versículo 3, entra o versículo 4, que ele diz assim: então irei ao altar de Deus. Ele chega ao altar de Deus quando ele pede ao Senhor esclarecimento, luz, clareza. Senhor, me dá clareza. Eu preciso entender a situação. Isso é muito mais importante do que a própria solução daquilo que me aflige. E nós podemos tirar lições práticas dessa reação, dessa mudança de percepção do salmista no Salmo 43. E eu gostaria de dar aqui alguns exemplos. E preste bem atenção nas características desses exemplos. Orações. Oração para a vitória contra inimigos, que é o que fala lá o Salmo 43. Nós podemos citar aqui como exemplo a oração de Josafá, quando estava lutando lá contra os moabitas, os amonitas e alguns meunitas, segundo diz a palavra do Senhor lá em 2 Crônicas, capítulo 20. A luta, a batalha não estava sendo favorável. E chega a um ponto que Josafá diz assim: Senhor, nós não sabemos o que fazer, eu não sei o que fazer. Mas ele conclui dizendo: nossos olhos estão postos em ti. O que vai ser amanhã dessa batalha, eu não sei. Qual será a melhor solução, a melhor estratégia? Agora, nesse momento, eu não sei. Mas nossos olhos estão postos em ti, eu vou olhar para ti, com a certeza que tu vais me esclarecer, vai me levar pelo melhor caminho. Então, veja aqui que Josafá, nesse momento, tem o mesmo ponto de inflexão, a mesma mudança de olhar, de perspectiva, que o salmista teve lá no Salmo 43, no versículo 3, que nós frisamos no slide anterior. Oração para a cura de enfermidades. E aqui eu dou o exemplo do oficial do rei, lá em João 4,
que é o mesmo texto em que Jesus encontra com a mulher samaritana, no início do capítulo 4. E lá no caminho entre a Galiléia e a Judéia, que passou por Samaria, encontrou a mulher samaritana. E agora Jesus estava voltando para a Galiléia, inclusive indo para Caná, onde fez o primeiro milagre que nós conhecemos, que transformou água em vinho. E ele se encontra com esse oficial do rei. E esse oficial do rei clama ao Senhor: Senhor, vai ao meu filho. Se tu não fores agora, ele vai morrer. E a resposta de Jesus, ela é muito segura, e diz assim: vai, o teu filho vive. E o que é que aconteceu com aquele oficial do rei? Ele simplesmente creu, diz a palavra de Deus. E o homem creu na palavra de Jesus, que Jesus lhe disse, e partiu. Creu e partiu. E seu filho viveu. Ele alcançou o milagre. Ele não tinha o recurso que nós temos hoje em dia, né, das mídias sociais, de um WhatsApp, de você poder fazer uma videochamada ou uma live para ver o seu filho que estava distante dele, ver se ele estava bem ou não. Ele simplesmente creu na palavra de Jesus e foi. E recebeu a bênção do Senhor. Um outro exemplo é quando a gente faz oração para realizar sonhos. Quem não tem sonhos? Quem não quer realizar sonhos? Quem não tem planos para a sua vida? E Ana tinha. Eu dou aqui o exemplo de Ana. E o sonho de Ana era ter um filho. Uma vez que ela não conseguia dar filho para seu marido, e sua rival, no caso a outra esposa do seu marido, a Penina, dava filhos. E fora isso, Penina ainda zombava dela. Não é isso? Pela condição de ela não conseguir ter filhos. Mas o que é que Ana fez? Foi ao altar do Senhor. Procurou o sacerdote. Foi ao templo orar. Foi orar. Mas ela estava tão aflita. Talvez ali naquele primeiro pedaço, no versículo 1 do capítulo 3, ali, ó, clamando, lamentando, cheio de aflições, cheio de pedidos, que o sacerdote ali a teve como uma embriagada e até a repreendeu. Mas ao mesmo tempo o sacerdote também deu a oportunidade a ela explicar o que é que se passava. E ela explicou: Senhor, eu sou uma mulher aflita. Não me tenhas como uma embriagada. E aí o sacerdote ali disse a ela: que o Deus de Israel conceda o teu pedido. Vai-te em paz. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, ali nos versículos 17 e 18. Vai-te em paz. E o mais interessante é que no versículo 18 diz assim: e a sua aparência deixou de ser triste. Naquele momento em que o sacerdote disse: vai-te em paz, é o ponto de inflexão, é a mudança de perspectiva. Ana não tinha ainda nem concebido. O seu sonho ainda estava distante de acontecer, mas ela já não estava mais triste. Um outro exemplo é o exemplo bastante conhecido, que é o exemplo de Abraão. Quando Deus pediu Isaac, seu filho, seu único filho, como sacrifício. E no caminho Isaac percebeu que alguma coisa estava errada. Perguntou: aqui está a lenha, aqui está o altar, mas cadê o cordeiro? Abraão, ele não estava vendo o cordeiro no momento em que ele falou essa frase, mas ele disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Então ele falou isso antes mesmo de ver o cordeiro. E é o que me chama a atenção em todos esses exemplos. Todos eles. Nós poderíamos citar vários outros na palavra de Deus. É que, mesmo antes da bênção se materializar, a forma de ver o problema, a esperança em ver a solução, já mudou a situação. Seja na batalha contra os inimigos, seja na enfermidade, seja naquilo que a gente quer alcançar como sonho, seja na espera da providência divina. Esse é que é o grande problema. Essa que é a grande chave. Senhor, envia-me a tua luz. E aí então eu entro no altar do Senhor. E eu termino essa reflexão chamando a atenção para o versículo 5, que é aquele que está repetido lá no 42 duas vezes também, no capítulo 42. Versículo 5 de Salmo 43, que diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? É a percepção do servo. Senhor, por que eu fico abatido? Por que perturbas dentro de mim, minha alma? Com esses problemas que eu passo. Eu devo esperar em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu.
Isso é estar no altar de Deus. Essa é a lição que nos ensina o Salmo 43, como as outras também. Nós podemos, é comum, é natural que estejamos aflitos com vários problemas, mas é muito bom ter esse momento de inflexão, esse momento de mudança de rumo. Uma oração de lamento, que agora passa a ser uma oração de esperança. Na segurança de estar com Deus. Jó, o servo Jó, ele passou por tanta tribulação. E mesmo atribulado, orando ao Senhor, querendo entender por que aquilo estava acontecendo. Não sabia. Ainda tinha uns amigos que vinham consolá-lo, e aí, em vez de consolá-lo, no lugar de consolá-lo, trazia mais julgo sobre ele, dizendo que ele tinha pecado para que aquilo tivesse acontecido. Eles também não entendiam o problema. Mas em certo momento, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele estava passando por problemas, mas ele teve um ponto de inflexão. Eu sei que meu Redentor vive. Ele estava pedindo de um jeito, mas ele mudou o seu pedido. E a Bíblia nos diz: mudou a sorte de Jó. Deus, a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Veja que ele mudou a forma, o foco da oração dele. E foi aí que ele foi abençoado. A gente precisa ter a capacidade de estar no altar de Deus e saber fazer essa mudança na forma do nosso pedido. Isso é relacionamento com Deus. Isso é estar no altar de Deus. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Tem um hino que diz, né? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Essa que é a nossa maior esperança, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro hino do cantor cristão diz assim: pois eu sei em quem tenho crido, baseado lá na carta de Paulo. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. A bênção ainda não se materializou, meu irmão. Mas a esperança em Cristo Jesus deve ser firme. A tranquilidade, a certeza de que Ele está cuidando daquilo que nós precisamos, daquilo que nós desejamos. Que o Senhor nos abençoe essas conferências, que será ainda de grande relevância para a vida de cada um de nós, e abençoe todos os irmãos da Pibaja. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai amado, Pai bendito, graças te damos, Senhor, por esse dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, nesse momento pelas conferências de oração, Pai, que nesse momento, Senhor, nesta noite, Senhor, se iniciou. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que foi feito nesta noite, por todo o trabalho, Senhor, que foi realizado, que o Senhor continue, Senhor, abençoando cada servo teu, Pai, que participou, que orou, que cantou, pela palavra, Senhor, que foi ministrada através do teu servo, Pai, o diácono Tito Ângelo. Ó Deus bendito, obrigada, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, o teu povo. Abençoando, Senhor, todos os pedidos que foram feitos nesta noite, Senhor. E, Pai bendito, que o Senhor continue abençoando o decorrer dessa conferência, Senhor. Para que tudo, Senhor, venha a ser feito para a honra e glória do teu nome. Continua conosco, Senhor, nos dando uma noite de paz. E nos prepara, Senhor, para o dia de amanhã. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém, Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos. Nós queremos agradecer a Deus, em nome do Ministério de Oração da Primeira Igreja Batista em Jaboatão, pela primeira noite de conferências de oração 2020. Agradecemos a todos que participaram ativamente, em especial ao diácono Tito Ângelo, pela rica mensagem que ele nos trouxe esta noite. Que possamos cada dia meditar naquilo que ouvimos e deixar Deus falar aos nossos corações
diante deste tema tão maravilhoso. Nós agradecemos também a todos que estiveram presentes online, que possamos continuar amanhã neste mesmo espírito de oração. E quero deixar para a meditação dos irmãos o que diz em Eclesiastes 9:10, a parte A, que diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Boa noite e fiquem na paz do Senhor. Amém.